Olá pessoal, tudo bem? Então vamos a mais uma aula do nosso curso de evolução dos conceitos da física, né? Dando continuidade. Agora estamos entrando, né? Vamos sobre Ptolomeu. Agora nós estamos entrando na revolução científica, né? Vamos discutir um pouquinho esse termo, né? Parte um, depois Revolução Científica, parte 2. Nessa primeira parte nós vamos discutir aqui Copérnico, Giordano Bruno, né? Tycho, Breyer e Kepler, ok? Então são esses nomes que nós vamos atingir nesta aula. Aí na próxima nós passamos para a discussão da segunda parte, que nós vamos entrar Galileu e Newton, principalmente, os dois principais da segunda parte, ok? Então vamos lá. Está tudo ok? Bem, aqui é importante a gente analisar o seguinte: quais são as referências bibliográficas que eu estou usando aqui? Então eu vou colocar algumas delas, tá? Não todas aqui, mas as principais, tá? Isso daqui vai dar um referencial para vocês, tá? Depois eu vou passar para vocês as demais referências. Mas isso daqui é do Paduzzi, né? Essa primeira referência. E também a referência do que é o do Steven Weinberg. São essas duas são as referências principais aqui que estamos usando aqui. Essa daqui, né, envolve o mundo, né, para explicar o mundo, é do Steven Weinberg, livro, são dois livros, tá, aqui, do Paduzzi, tem a primeira parte, ele tem dois livros principais a respeito de história da física, e o Steven Weinberg tem um livro também bastante completo, bem livro, bastante robusto, né, sobre história e desenvolvimento da história da física, principalmente. Então vamos lá. Outro material aqui que também utilizamos são os artigos do professor historiador Roberto Martins. Tá? Roberto Martins é um pesquisador, professor agora aposentado da Unicamp, e durante a carreira dele ele foi um pesquisador, um exímio pesquisador na área de história, física principalmente. Então, por exemplo, aqui colocando um dos exemplos aqui, por exemplo, o mito de Galileu é desconstruído. Então são alguns artigos, né, do próprio Roberto Martins, ele tem bastante livros também, né, e muitos outros materiais. Aqui também nós podemos ver o seguinte, né, e esse grupo aqui, ó, esse grupo que é o grupo de História, Teoria e Ensino de Ciência, tá? Nesse grupo aqui, o Roberto Martins tem muito material, tá? Eu peço para vocês colocam no Google, né, Grupo de História, Teoria e Ensino de Ciência, né? Roberto Andrade Martins. Roberto Andrade Martins. Então, nesse grupo aqui, é uma página aberta na internet, e lá tem as referências de muito material, tá? São materiais, é uma fonte bastante confiável, tá? O pessoal que são os pesquisadores muito sérios na área de ensino e na área de história do conhecimento científico aqui, principalmente física e matemática, tá? Principalmente física, né? Um pouco menos matemática, tá? Então, vamos lá. Então, a revolução científica. Primeiro, eu já coloco aqui como uma interrogação, né? Revolução científica. Existiu a revolução científica, né? Então, eu trago dois historiadores, né? O Herbert Butterfield, né? E o Chapin, Stephen Chapin, que são dois que têm visões antagônicas, diferentes, né? O, o Herbert Butterfield, ele declarou que a revolução científica supera tudo desde o surgimento do cristianismo e rebaixa o renascimento e a reforma ao nível de meros episódios, meros deslocamentos internos dentro de um sistema da cristandade medieval. Então ele fala que a revolução científica que se deu a partir de Copérnico ali foi muito grande, né? Aconteceu. Já o outro, o Stephen Chapin, por exemplo, ele inicia o seu livro, né, com uma frase que ficou famosa, né? Não existiu uma revolução científica. E é disso que trata esse livro. Então ele vai tratar dizendo o seguinte, que alguns historiadores afirmam que a
descobertas do século XVI a XVII não passam de uma continuação natural do progresso científico. Então, deixo aqui essas duas visões, né? Embora eu tendo a concordar com o Steven Weinberg que realmente algo especial aconteceu aqui nesses anos ali no século XVI e XVII, tá? Que nós podemos que existe uma ciência que era feita até então, né? E depois uma outra metodologia científica que foi sendo essas pessoas aí foram cunhando, né? Até chegar em Newton, tá? Então teve uma mudança. E quando chega já após Newton, no final de Newton ali, a gente já não vê muita diferença da ciência que nós entendemos hoje como uma ciência moderna. Tá? Então, a princípio, na minha posição, humilde opinião, e concordando com Weinberg e também com Butterfield, é de que houve sim uma revolução científica. Tá? Teve uma mudança, né, muito grande, né, nesses anos ali. Mas não foi em pouco tempo, aproximadamente 200 anos ali, né, que aconteceu isso daí. Mas também o Steven Chapin, ele tem razão em algumas partes, né? Eu não li o livro dele ainda, né? Estou para comprar o livro dele, fazer a leitura, mas eu li uma parte, pequena partes ali das defesas que ele faz e faz muito sentido, as defesas principais do Steven Chapin. Tá? Então fica aqui, né, as dicas, né, dos dois nomes aqui principais para você fazer essa análise aí, essa discussão. Se você entende que é apenas uma continuidade ou se houve uma revolução científica. Tá? Se não é um tema fechado. Então vamos, independente, né, disso, vamos entrar aqui na solução, né, sobre o sistema solar, né, com Copérnico. Então nós vamos para a astronomia. Quem foi o Nicolau Copérnico? Quem foi o Nicolau Copérnico? Ele nasceu em 1473 na Polônia. De uma família que imigrava da Silésia, numa região anterior. Né? Nicolau perdeu o pai aos 10 anos, né? Isso é importante. Mas teve sorte de ser criado, né, pelo tio, que enriqueceram no serviço da igreja, né? Com alguns anos depois se tornou bispo de Vármia. Esse é o tio dele. Então, Copérnico foi criado por esse tio, né? Ele teve muita sorte, né? E no nordeste da Polônia. Em 1496, Copérnico se matriculou na Universidade de Bolonha. Como estudante de direito canônico, começou a fazer observações astronômicas como um assistente de astrônomo, né? Tipo, mais por curiosidade, né? Hobby, né? Que era o Domenico Maria Novara, que fora aluno de Regimontanomus. Durante a permanência em Bolonha, Copérnico soube que fora confirmado, graças à ajuda do patrocínio do tio, como um dos 16 cônegos, okay, do cabildo da Catedral de Frombork. Não sei fazer essa pronúncia em alemão. Em Vármia. E que lhe garantiu um bom rendimento vitalício e poucos deveres eclesiásticos. Né? Copérnico nunca se tornou padre, tá? Então, era um padre, Copérnico era um padre. Não, ele não chegou a tornar um padre, mas ele viveu, né, com os recursos da igreja, né, como um cônego. Okay? E com isso daí, né, onde que deu a estabilidade, né, para ele estudar muito astronomia, tá? Então aqui tem essa gravura aqui, que é representando, né, o Copérnico, e ele está olhando para o céu. Na verdade, o Copérnico ele não fez muitas observações. Ele praticamente não fez observações. Né? Todos os dados, a teoria do Copérnico, ele usa as tabelas que o Ptolomeu usou. Tá? Então ele usava todos os dados já da antiguidade, que já tinha com Ptolomeu. E ele não fez observação nova nenhuma. Então ele era um teórico, ele observava os dados e falou, olha, esses dados aqui encaixam com a minha teoria, com a nova teoria, mas não que ele tivesse feito observações experimentais, sido um astrônomo.
Na verdade, tem os livros aqui do lado, né? Se a gente observar, e esses livros estão mostrando que é isso daí. Ele fazia, ele era um excelente, né, físico matemático, tá? E fez observações muito importantes aqui. E aqui, ó, depois de breves estudos de medicina, né, na Universidade de Pádua, em 1503, ele recebeu o título de doutor, tá, de leis da Universidade de Ferrara. Logo depois voltou à Polônia. Tá? Estabeleceu-se em Frombork em 1510, onde construiu um pequeno observatório. E lá ficou até a sua morte em 1543. Okay? Logo depois de chegar a Frombork, Copérnico escreveu um opúsculo anônimo, mais intitulado como Hipótese Motum Celestium e Constitutes Comentários, né? Que é conhecido como o Pequeno Comentário, né? Esse livro aqui, o Pequeno Comentário de Copérnico, que foi publicado muito tempo depois da sua morte e assim não exerceu influência nos seus textos, né, posteriores, mas oferece um bom painel de ideias, né, que orientava o seu trabalho. Então aqui o mais a gente olhar como um historiador, né, que está olhando a história. E vamos para a teoria de Copérnico, né? Que ele estava contrapondo o geocentrismo de Ptolomeu. Então ele vai montar uma teoria onde o Sol representa um papel principal. Então vamos ver quais são as motivações dele para ele colocar o Sol, né, como ponto principal aqui. Ele fala assim, ó, ponto 1. Não existe um centro das órbitas dos corpos celestes. Há divergência, tá, entre os historiadores. Se Copérnico pensava que esses corpos são transportados em esferas materiais, ou como supunha Aristóteles. Tá? Então isso ainda tinha alguma coisa. Não existe um centro das órbitas dos corpos celestes. Faz essa primeira afirmação. O centro da Terra é o centro do universo, na teoria dele. Ele não acreditava no universo infinito, mas era um universo finito e tinha uma última esfera fixa. Mas o que acontecia? O centro da Terra não é o centro do universo, mas apenas o centro da órbita da Lua e o centro de gravidade para o qual são atraídos os corpos na Terra. Então aqui você está vendo, já começa a surgir a palavra gravidade, muito importante. Os corpos, né? A atração dos corpos. Todos os corpos celestes, exceto a Lua, giram ao redor do Sol, ao qual, portanto, é o centro do universo. Então o Sol era o centro do universo. Mas como veremos abaixo, Copérnico não considerava que o centro da órbita da Terra e dos planetas fosse o Sol, e sim um ponto mais próximo, porque ele teve que fazer ajustes depois, né? Então ele foi ajustando. Essa teoria foi feita em muitos anos, não foi feito de uma hora para outra. A distância entre a Terra e o Sol é insignificante comparada com a distância das estrelas fixas. Né? Então, aqui também, ó, provavelmente Copérnico fez a asserção para explicar por que não vemos uma paralaxe anual, né, do movimento anual aparente das estrelas. Tá? Okay? Então, ponto 5. O movimento diário aparente dos astros em volta da Terra resulta inteiramente da rotação da Terra em torno do seu eixo. O movimento aparente do Sol resulta da rotação da Terra em torno do seu eixo, revolução da Terra em torno do Sol, dos outros planetas. E aí, o 7º, o movimento retrógrado aparente dos planetas resulta do movimento da Terra ocorrendo quando ela passa por Marte, Júpiter e Saturno, enquanto Mercúrio não vê, passa por sua órbita. Isso daqui daí depois eu vou explicar numa figura já a seguir aqui. Então o que nós temos aqui? Se você observar, a gente fizer essa observação, o que nós temos aqui? Olha só. Essa última esfera é a esfera das estrelas, esferas fixas. Ele fala esferas fixas. E aí o Sol ele coloca no centro, né? E os outros planetas em volta. Então vão rotacionando em torno do Sol. E tem os outros ciclos, os outros epiciclos também, da Lua, né? Está em torno do epiciclo. Claro, depois ele desloca isso daí para trazer o equante para ajustar os dados. Tá?
faz um ajuste. A teoria que aparentemente ficou mais simples quando você olha comparado à teoria do Copérnico, do ponto de vista estético de você olhar, fica mais simples. E ele consegue explicar, por exemplo, aqui aquele movimento retrógrado, né? Se você olha o movimento de Marte retrógrado, aquele parte da posição 1 aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Isso é o que você vê no céu, tá? Mas se você está olhando da Terra, aqui o Copérnico vai fazer essa explicação. O Sol está aqui e aqui está a Terra. Então essa posição está aqui. Ó, você vai passando. Aí quando volta, na verdade é o movimento da órbita de Marte e o movimento da órbita da Terra. Então, apenas com o movimento da Terra e com o movimento de Marte, você consegue explicar, colocando os dois em órbita, a órbita da Terra inferior à órbita de Marte, você consegue explicar esse movimento retrógrado, que é uma coisa bem complicada de explicar. Tá? Bem, então a teoria dele é uma teoria interessante, né? E ela explica, ela usa os mesmos dados, não tem nada de novo, entendeu? De dados experimentais novos, que observaram o céu e encontraram uma coisa que era inexplicável. Não, nada disso. Apenas ele usou os mesmos dados do Ptolomeu, as tabelas afoncinas, ele usou as mesmas tabelas, mesmas coisas, os dados, e com aqueles dados ele desenvolveu a teoria dele, colocando daí o Sol no centro. Tá? E ficava. Tá, então vamos lá. Tem muitos que defendem, né? Às vezes alguns livros didáticos, inclusive, colocam que a teoria de Copérnico era mais simples do que a teoria de Ptolomeu. Não, isso não é bem assim, tá? Porque se você também fizer essa observação, como o professor Roberto Martins, historiador brasileiro, ele coloca assim: enquanto que Ptolomeu eram necessários 40 círculos para descrever a posição dos planetas, observando a partir de uma Terra estacionária, para Copérnico eram precisos 48 círculos a fim de representar as mesmas posições a partir de uma Terra em movimento. Tá? Terra estacionária e uma Terra em movimento. Então, ele complicava mais as coisas do que simplificava. Né? Embora, do ponto de vista matemático, fica interessante. Não é? Se você observar, você tirar a Terra do centro. E outra coisa, ele tinha dificuldade para explicar por que a gente observa os planetas, eles em movimento no céu, e aí você vai dizer que é você que está em movimento. Então você tem que articular muito bem matematicamente, colocar isso e dizer que isso esteticamente é melhor. Né? Tá, e o universo copernicano é finito, tá? Não é infinito, como eu coloquei ali atrás. Né? A gente tem a última camada as estrelas são fixas, né? E então você tem a Terra se movimenta, né? E não os céus, né? A rotação do globo terrestre em torno do seu eixo, uma vez por dia, responde ao movimento diário aparente das estrelas fixas. Então ele vai fazer essa explicação. Já uma translação dos planetas ao redor do Sol explica outros fatos, como a aproximação do afastamento dos planetas em relação à Terra, por exemplo. Então ele usa, né, a explicação, né, do questão de referencial, né, para dizer que isso fica mais simples, né, você explicar, você tem uma explicação mais lógica, né, a partir colocando o sistema heliocêntrico dele. Tá? Bem, então vamos continuando aqui. Mas ele de fato deu os raios corretos das órbitas planetárias. Descobriu que, partindo do Sol, os planetas são na ordem: Mercúrio, né? Ele colocou Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, que era o que tinha na época. E é a mesma ordem dos seus períodos, né? Copérnico calculou respectivamente 3 meses, né, para o primeiro, Mercúrio, 9 meses para Vênus, 1 ano para a Terra, 2 anos para Marte, 2 anos e meio, né? 12 anos Júpiter e 30 anos para Saturno. Então, isso daí ele calculou de forma correta. Com isso, dentro da teoria dele, fica bastante consistente. Embora ainda não existisse nenhuma teoria que estabelecesse as velocidades dos planetas e suas órbitas, Copérnico deve ter considerado como prova de que ordem cósmica que quanto maior a órbita de um planeta, mais devagar ele gira em torno. Então teria que estar de acordo aqui.
A teoria de Copérnico é um exemplo clássico mostrando como é possível selecionar uma teoria por critérios estéticos, né, sem nenhum indicador experimental que favoreça uma teoria ou outra. Então, a diferença entre a teoria de Copérnico e a teoria de Ptolomeu, o sistema geocêntrico e o heliocêntrico, né, o heliocêntrico de Copérnico com o Sol no centro e o de Ptolomeu com a Terra no centro, os dados experimentais eram os mesmos, usaram as mesmas tabelas, os dados experimentais. Não teve nada de novo, olharam para o céu, viram alguma coisa nova. Não, só questão estética. E aí, por isso daí, ele usava todos esses argumentos estéticos para dizer que a teoria dele era melhor colocar o Sol no centro e não a Terra. É, o Comentários, né, que é esse livro, não se estendia muito em detalhes técnicos. Esses foram apresentados por sua grande obra, né, Revolution Ordo Celeste, né, atualmente conhecido como The Revolution, né, concluída em 1543, né, quando Copérnico estava já no leito da morte, ok? Bem, então aqui passa-se, né, até o século XVII, não houve nenhuma oposição católica, né, da igreja organizada contra Copérnico. Tá? E o Copérnico, o tio dele, né, ele era cônego, o tio dele também. E o prefácio do livro dele também foi escrito também por bispos, né, outras pessoas ali que eram relacionadas à igreja, fazendo uma crítica que colocando que o que ele estava fazendo era só uma especulação matemática, não tinha a ver com a realidade, porque a Bíblia e a igreja colocava a terra no centro. Tá? Aí, se você falasse contra isso daí, você estaria cometendo heresia. Então, não, o Copérnico ele não sofreu perseguição, nada. E a igreja ficou muito tempo. Olha aqui, ó. A famosa execução de Giordano Bruno em 1600 pela Inquisição Romana não resultou de sua defesa de Copérnico, tá? Não foi porque ele estava defendendo o sistema heliocêntrico, tá? Isso é bom saber. Mas de heresias da qual, pelos critérios da época, ele era certamente culpado, tá? Ele falava outras coisas, e nós vamos ver aqui. Quais eram as outras coisas que o Giordano Bruno falava? A Igreja Católica, de fato, implantou no século XVII uma vigorosa repressão às ideias de Copérnico. Então foi lá depois, no século XVII, né, que daí depois, mais para frente, que foi implantado, né, mas não na época de Copérnico. Foi depois. Foi sido implantado ali uma rigorosa, né, repressão, tá? Vamos lá. Então aqui, Giordano Bruno, o que aconteceu? Então não foi porque ele defendia as ideias de Copérnico? Não, não só isso. Ele poderia estar junto, mas não foi isso o principal. Eram muitas outras ideias que Giordano Bruno defendia, que inclusive concepção de Deus, né, como que era, que Deus não poderia ser um ser que limitasse, porque o mundo de Copérnico em si, ele era o Sol no centro, né? Mas ele era limitado, ele tinha uma última esfera, o mundo era finito, ele terminava, ele era esférico, finito, ele não era infinito. Já Giordano Bruno defendia um universo infinito. E também Giordano Bruno falava assim, olha, não tem por que Deus ficar o limítrofe desse lá, ficar segurando entre uma coisa e outra, são duas coisas incomensuráveis, Deus não deve fazer esse papel, né? Então ele colocava que o universo seria infinito e que também teria infinitos planetas, e esses planetas eram outros mundos, né, com estrelas, com outros planetas em volta. Todas as estrelas deveriam ter planetas em volta dela. Né? E ele não tinha prova disso daí. Né? Foi a expansão do raciocínio dele, que ele foi expandindo isso e foi escrevendo, né? Acerca do infinito, do universo e dos mundos, né, ele fala. Né? Então ele fala que deveria ter outros seres extraterrestres que viveriam nesses outros mundos, né? E ele fazia isso de forma profética, pregação. Essas ideias dele, sabe, foram muito fortes, né? Ele defendia com muita convicção. Então o ser humano não era tão importante assim, porque nem o Sol era o centro do universo. Ele colocava que até o Sol não estava no centro do universo, não, porque se o universo é infinito, não existe centro. Tá? Pensa num negócio infinito, não pode ter centro. Tá? Então ele falava que nada, o ser humano não era tão importante assim. Tinha outros seres vivos também que viviam em outro lugar. Então, aí ele colocava essa limitação, fazia uma crítica a Deus também e outras coisas, e por isso, né, imagina, né, o que aconteceu com ele. Né?
Um dos pontos aqui, ó. Os seus planetas são seres animados, como se movem livremente no espaço. Então ele não era, ele tinha um pensamento mágico também, não era um pensamento tão contemporâneo, né? De acordo com os seus próprios desejos. Bruno não é de todo um espírito moderno, né? Assim, né? Ele tinha um pouco de magia no pensamento dele. Um pouco não, bastante. No entanto, a sua visão de universo, isso daqui que foi forte. Universo infinito é tão poderosa e tão profética, né? E hoje é praticamente isso que nós acreditamos, né? Hoje que os dados da ciência que nós temos hoje é que o universo que o Giordano Bruno estava certo nesse ponto, universo infinito, né? Então é tão racional, tão poética que não podemos deixar de admirar, né? E ela influenciou, pelo menos na sua estrutura geral, tão profundamente a ciência e a filosofia moderna que não podemos deixar de atribuir a Bruno um lugar de grande importância na história do pensamento humano. Então, a famosa execução de Giordano Bruno, em 1600, pela Inquisição Romana, não resultou de sua defesa de Copérnico, mas de heresia, né? Do qual eu já coloquei ali que ele deveria ter culpa em si. Aqui ficou aqui, ó, que é um monumento, né? Que é erguido em 1889, né? Os círculos maçônicos italianos, né? No local onde Giordano Bruno foi executado. Essa praça, né? No Campo de Fiore, em Roma, na Itália. Bronze, né? Pietro Ferrari. Então aqui está o Giordano Bruno, a estátua dele, né? Ele foi queimado, né? Então não teve, foi traído por um amigo também, né? Entregou ele, né? Ele estava fora, ele não precisava vir, mas ele veio, ficou muito próximo da pessoal da igreja e eles pegaram ele, né? Tem toda uma história sobre isso daí. Tá, então aqui um ponto importante aqui é as tabelas prutênicas ou prussianas, tá? Essas tabelas aqui, prutênicas, né? Prussiana, que da Rússia do alemão, né? Eram tabelas astronômicas, né? Do astrônomo, né? Que ele foi o Erasmo Reinhold, publicado em 1551. 1600. São chamadas às vezes tabelas prussianas, tá? Eu conheço mais como tabelas prussianas. Okay? A teoria de Copérnico ganhou prestígio quando foi usada por Erasmo, né? O Reinhold, né? 1551, com patrocínio da Prússia, né? Para montar um novo conjunto de tabelas astronômicas, né? Que foram as tabelas prussianas, né? Que permitiram calcular a posição de planetas nos zodíacos, né? Era um nítido avanço em relação às tabelas afonsinas, melhor, né? Usadas antes, que haviam sido elaboradas em 1272, com a morte de Afonso. Então, o avanço, na verdade, não deveria à superioridade da teoria de Copérnico, mas ao cúmulo de dados, né, que se acumularam as observações entre 1275 a 1551. Então, esses dados, né, e porque também a maior simplicidade da teoria helocêntrica facilitava os cálculos, tá? Então, aqui, usaram não o modelo de Ptolomeu pela primeira vez, passaram a utilizar o modelo de Copérnico. Porque poderiam utilizar o de Ptolomeu também, não tinha nenhum problema. Ao usar o de Copérnico, que ficava mais simples fazer os cálculos. Na verdade, as pessoas naquela época ainda não acreditavam, não eram muitos que acreditavam que a Terra, o Sol estava no centro. Para eles, poderia ser a Terra, mas era mais fácil calcular daquela forma. Só que cada vez mais a teoria de Copérnico foi ganhando adeptos, né, de que, opa, é o Sol que está ali. Okay? Aí vem um nome muito conhecido aqui, que é o de Tycho Brahe. Tá? Tycho Brahe foi muito importante aqui. Esse é o próximo nosso personagem. Tá? O Tycho Brahe viveu aqui de 1546 a 1601. Tycho Brahe foi um observador astronômico mais competente da história antes da invenção do telescópio. Pensando, ó, até aqui, até Tycho Brahe ali, né, você não tem telescópio, são observações a olho nu. Você tinha que enxergar muito bem. Tá? E o autor da alternativa mais plausível à teoria de Copérnico, né? Ele também fez uma teoria que ficava entre Copérnico e entre o Ptolomeu. Ele criou o modelo próprio dele também. E criou as suas próprias tabelas, que nós vamos depois observar aqui. Tá?
que teve as tabelas afonsinas, né? Depois as prussianas, depois vem a tabela do Tycho, que é Rodolfinas. Ok, agora o sul da Suécia, né, em 1658, pertence à Dinamarca. Tycho era filho de um nobre dinamarquês. Ele estudou na Universidade de Copenhague, ele era nobre, né? Onde se entusiasmou em 1560 com o sucesso da previsão do eclipse solar, né, que ele achou muito interessante isso. Então passou à Universidade da Alemanha Suíça, Leibniz, né, e foi passando. Nesses anos de estudo, estudou as tabelas prussianas, né, prutênicas, e ficou impressionado com seu êxito preditivo para as conjunções de Saturno, Júpiter, né, com diferenças de poucos dias, enquanto as tabelas afonsinas mais antigas erravam por vários meses. Né? Então, ele ficou impressionado, né, com a teoria de Copérnico, trabalhando ali junto com as novas tabelas, né, que as tabelas prussianas. Então, em 1572, ele observou na constelação de Cassiopeia, que o chamou de estrela nova. Atualmente é o que identificamos como uma explosão termonuclear conhecida como uma supernova do tipo 1A. Então ele foi o primeiro a identificar uma explosão de supernova, né? E também cometas. Cometas que não fossem, ele mostrar que cometas não eram efeitos atmosféricos também. Ele fez muitas medidas, tá? Mas uma coisa importante aqui da gente colocar é o seguinte: ó, eles usavam aparelhos, né? Mas quais eram os aparelhos? Aparelhos de medição de paralaxe, né? Pessoalmente, né? Eles usavam esses aparelhos grandes para fazer medidas com bastante precisão. Então aqui vem um ponto importante. Desde jovem, Tycho percebeu que as observações ocasionais, sem fazer observações esporádicas, uma prática até então empregada por astrônomos, não propiciavam dados suficientes confiáveis para a elaboração de tabelas planetárias precisas. Assim, juntamente com os colaboradores, desenvolveu um extenso programa de observação sistemática do céu durante vários anos, no qual culminou com o mapeamento de cerca de 1000 estrelas e o desenvolvimento de uma das novas tabelas, né, que foram as tabelas Dolfinas. Então, ele mudou a metodologia de observação, fazer observação sempre no mesmo horário, constante, né? Usar a mesma metodologia, equipamentos para fazer a medida, analisar o erro, né? Eles estão fazendo essa medida, né? Ele revolucionou as observações astronômicas nesse aspecto metodológico, né? E em 1572 descreveu o aparecimento da supernova, que eu já disse ali atrás, né? Em 1557 observou um cometa, né? E provou que não era um fenômeno atmosférico, como se pensava na época. Tais observações contrariavam o dogma aristotélico da imutabilidade dos céus. Então, esses dogmas aristotélicos, da física aristotélica, estavam sendo derrubados um por um. E esse é mais um deles que foi derrubado por Tycho. E é baseado nos dados desse astrônomo dinamarquês, cerca das posições do planeta, que Kepler, aí vai surgir o nosso próximo nome, que interfere, eles juntam a órbitas elípticas, né, ao redor do Sol, dando a isso o fim definitivo do postulado circular grego, do movimento circular uniforme em torno desse. Tá? Então vai ser o Kepler vai se basear nos dados de Tycho Brahe. Tá? O Tycho Brahe, ele era protestante, o Kepler, né? E o Tycho Brahe, acho que não era nem católico nem nada, né? Ele era um festeiro, né? Aí o estilo de vida do Kepler não batia muito com o do Tycho Brahe. Eles se bicavam, até brigaram, eles foram embora, depois eles voltaram. Né? Voltaram a trabalhar junto de novo, né? Mas eles tinham personalidade muito diferente. O Tycho, ele era festeiro e tinha uma personalidade muito expansiva, e o Kepler era aquela pessoa mais fechada, né? Depois nós vamos tratar disso daí. Tá? Em Praga, ele tornou matemático imperial, né? Saco, imperador do Rodolfo, né? Romano Rodolfo, e começou a trabalhar num novo conjunto de tabelas astronômicas, que foram as tabelas rodolfinas. Né? Depois da morte de Tycho, Kepler, em 1601, Kepler deu continuidade a esse trabalho. Kepler já estava junto com ele já há bastante tempo, né, que foi trabalhar com ele, mas não tinha muito acesso aos dados, né? Fazia algumas coisas, mas não tinha muita liberdade, né? Porque
os dados, quem que comandava tudo era o Tycho, né? E o Tycho que mandava ele fazer as coisas. Então o Johannes Kepler, né, que agora nós entramos nesse personagem muito importante, em 1571 a 1630, vida dele. Então lembrando, 1600, por ali, 1601 morreu o Tycho. Então aí tinha 29 anos ainda aí, né, do trabalho de Kepler, né, até o falecimento do Kepler. E aí o Kepler vai dar continuidade a esse trabalho. O Kepler ele fala, né, se o Sol se acha no centro do mundo, é preciso que os movimentos dos planetas não sejam ordenados em relação a ele apenas, de uma forma geométrica ou ótica, como em Copérnico, mas também de uma maneira física e dinâmica. O Kepler ele vai trazer essa ideia, ele vai tentar no finalzinho ali depois ele tentar buscar, né, que uma explicação, né, por que os planetas estão dando volta em torno do Sol, né, e tentando explicar esses movimentos. Né. Ele sempre foi muito impressionado com a teoria de Copérnico em si, né. Mas ele teve que aplicar o modelo do Tycho, né, primeiro, né, porque o Tycho queria que aplicasse o modelo dele. O modelo do Tycho é um pouquinho diferente do Copérnico e do Ptolomeu. Bem, ele tomou conhecimento da teoria de Copérnico, né, com um professor de matemática, né, e se convenceu do que era verdadeira. Ele aceitou essa teoria. Em 1594, Kepler foi contratado para lecionar matemática, né, numa escola luterana, né, e ali ele publicou a sua primeira obra original, né, Os Mistérios Cosmográficos. O Kepler ele tinha uma visão seguinte: a primeira teoria dele, ele começou a colocar de que são os 5 poliedros regulares que tinham a ver, ele circunscrito dentro de esferas, que, que esses poliedros eles teriam as relação das proporções com as órbitas dos planetas, né? Começando lá com o primeiro, lá dentro, esfera menor, né? Seria a esfera de Mercúrio, né? Então seria um octaedro regular, estaria lá a primeira esfera. Aí você vai para a segunda esfera, terceira esfera, quarta esfera. Cada esfera ele foi associando, né, com os poliedros regulares. Okay? Com isso daí, ele conseguiu fazer até um modelo dele, o modelo do universo do Kepler. Ele montou esse modelo, né, que seria o universo de Kepler em si, né, que ele montou isso, é o primeiro modelo dele. Esse primeiro modelo dele, depois, quando ele confrontou realmente com os dados, o modelo dele não era suficiente, não explicava o mundo da forma que ele gostaria. Faltava, ficava impreciso, não dava certo. Não deu certo o primeiro modelo dele. Aí ele abandonou, depois de muito tempo, ele abandonou isso daí, né? Como um bom cientista, não deu certo, não bateu com os dados, com a tabela dos dados, com as observações, ele abandonou os dados, okay? Aquele modelo. Aí em Graz, o Kepler iniciou uma troca de correspondência com Tycho. Né? A letra dos... e essa troca de correspondência com Tycho, né, foi levar ele a trabalhar, né, em fevereiro de 1600. Kepler aceitou, né, o convite de Tycho, né, para visitá-lo em Praga. E desde 1583, a capital do Sacro Império Romano. Lá Kepler começou a estudar com Tycho, né, sobretudo o desenvolvimento de Marte, né, encontrou uma discrepância, né, de 0,13 graus, né, nesses dados com a teoria de Ptolomeu. Kepler e Tycho se desentenderam e Kepler voltou, né, para Graz. Naquela mesma época, os protestantes também estavam sendo expulsos de Graz. Né? Em agosto de 1600, Kepler e família foram obrigados a sair de lá, né, com a perseguição religiosa. De volta a Praga, Kepler iniciou uma colaboração com Tycho novamente, trabalhando com as tabelas rodolfinas. O novo conjunto de tabelas astronômicas substituiria as tabelas, né, prussianas. Né? Depois da morte de Tycho em 1601, né, aí os problemas profissionais de Kepler se acertaram, né, e por algum tempo, ao ser nomeado como sucessor de Tycho, como matemático da corte do imperador Rodolfo. Então aqui ele foi colocado como matemático da corte, e aí os problemas dele tranquilizaram mais. Ele teve um problema com a família do Tycho, né, para publicar as primeiras coisas, mas depois ele acertou e aí ficou tranquilo. Né. O Kepler tinha também... lembrando aqui que todo aquele pessoal daquela época, eles eram também astrólogos também. Eles faziam mapas astrais.
previsões, né? Como já coloquei lá nos vídeos anteriores, lá das aulas anteriores, a astrologia era algo científico na época também, né? Hoje é pseudociência, mas naquela época era científico, tá? Então eles faziam, o Kepler também, ele fazia mapa astral no começo da carreira dele, né? E ele acertou algumas previsões, né? E com isso ele ficou famoso, né? Nas cidadezinhas da dele, no começo da carreira dele. Então aqui nós estamos falando de um Kepler já mais maduro, né? E ele vai começar a criação das teorias dele. Então o modelo de Kepler, Kepeliano do universo, não suportou o confronto com os fatos, né? E teve que tirar aqueles das esferas, dos políedos, tá? E aí ele, usando as observações muito precisas de Tycho, ele chegou na teoria dele. Então a primeira coisa que ele percebeu é que essa questão aqui, ó, da lei das áreas e lei das órbitas, tá? Ele foi percebendo. Tá, então, com o modelo do equante utilizado por Kepler na procura de uma órbita. Um minutinho aqui. Ok. Então, no modelo do equante utilizado por Kepler na procura de uma órbita circular para Marte, né, que ele foi trabalhando isso daí. Ele estava trabalhando muito nesse problema de Marte, tá? E não fechava, os dados não batiam, né? Também Mercúrio era um problema também. Então, após um extenso e árduo trabalho, Kepler concluiu que algumas posições previstas teoricamente para o planeta apresentavam uma discordância de 8 minutos de arco em relação às observações de Brian. Tá? Então, assim, não batia. E aí, só que olha só, uma coisa interessante. Ele tentando colocar aqui no equante, tentando resolver com o equante. Aí, Ptolomeu e Copérnico. Ó, Ptolomeu e Copérnico podiam aceitar essa discrepância entre observação e teoria dessa magnitude, pois as observações de que se valeram dos testes de suas teorias apresentavam uma margem de erro de 10 minutos de arco. Então eles aceitavam, não teria nenhum problema. Mas Kepler, apoiado por medidas que ele não colocava em dúvidas e cuja precisão se situava em torno dos 4 minutos de arco, não podia aceitar. Então ele não ia aceitar essa discrepância. Era muito pequeno, né? 4 minutos de arco, mas ele tinha certeza nessa precisão dele, né? Então não podia bater. Então Kepler constatou que a Terra se movimenta mais rapidamente quando estava próxima ao Sol. Mais rapidamente. Isso significava que, para o mesmo intervalo de tempo, os comprimentos de arco por ela descrito para pontos das suas órbitas mais afastados do Sol eram menores do que aqueles por elas determinados, quando estavam mais próxima do mesmo. Tá? Então aqui ele começa, ele encontra o que é a lei das áreas. Okay? O planeta, né, quando ele está mais próximo aqui, ó, ele vai percorrer essa mesma área. Né? As áreas são as mesmas, ele anda aqui mais devagar, né? Está com a mesma área, né? Ele anda mais devagar, um arco, e aqui aqui mais rápido, né? Então o que ele coloca aqui, ó? Que mais rapidamente quando está mais próximo ao Sol. Então, porque a área é a mesma. Então ele anda um trecho maior nesse mesmo intervalo do T1 e T2. Como que é essa equação aqui? Se você pegar o ΔT, né? Ele vai colocar aqui ΔT, T2 menos T1 seria igual ao T4 menos T3, né? O tempo de um ponto para o outro. Tem a mesma área. Né? Então, aqui, o arco AB é maior do que o arco CD, né? E aqui a área de ABC é igual à área de CDS. Com isso daí, havia sido descoberta então a primeira propriedade que se mantinha constante no movimento de um planeta, pois se valia da Terra e para Marte deveria ser aplicado também para qualquer outro planeta. Uma linha tracejada do Sol a um planeta vai a áreas iguais em intervalos de tempos iguais, em iguais intervalos de tempo. Esta é a segunda lei de Kepler, né? Que é a lei das áreas. Então ele descobre primeiro a lei das áreas. Tá? Com isso daí, essa é a primeira descoberta do Kepler. Aí o que acontece aqui? Após
muitos meses de trabalho, ele concluiu que as órbitas de Marte em torno do Sol era uma elipse, uma cônica cuja propriedades era conhecida desde o século II, né, antes de Cristo, né? Que é aí a lei das órbitas, né? Então descobriu que não simplesmente a órbita de Marte é uma elipse, mas como também as órbitas dos outros planetas. E o Sol está ocupando um dos focos, né? O Sol ocupa um dos focos. Então isso daqui é a lei, a primeira lei de Kepler, que ficou conhecido, né? Que seria a lei das órbitas. Né? Cada planeta do Sistema Solar tem uma órbita, uma elipse como o Sol em um dos focos. Né? Isso daqui é a primeira lei de Kepler. Então, só falando um pouquinho aqui sobre excentricidade, né, dos planetas e do Sistema Solar, né? Então, se você pega um barbante, isso aqui é um experimento que eu coloco para vocês, vocês podem fazer quando vocês for trabalhar, façam essa proposta de experimento aqui. Ó. Coloque 2 preguinhos, né, aqui, e desenho, faça o tracejado com um fio, um barbante só. E com lápis você faz o tracejado da elipse, tá? Isso daqui é a definição de elipse. Você põe 2 pontos, né, e foco 1, foco 2, e você desenha a elipse, tá? Quanto mais próximo você colocar esses preguinhos, né, vai ficar mais circular, tá? Então, o que você vai ter aqui? Né? Essa relação de A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, você tem o A, né, aqui, né, que é a base, né, e aqui o B. Okay? Então, A é o semi-eixo maior, o B é o semi-eixo menor, e C a metade da distância entre os focos. Né? F1 e F2 são os focos da elipse. A excentricidade ela é definida como C dividido por A. Então você divide o C, né, que é a metade da distância entre os focos, por A. Isso daqui você encontra aqui a excentricidade, né, de uma elipse. Olha aqui os resultados que ele encontrou, né, para os planetas. Ó. Mercúrio, ele encontrou excentricidade 0,206. Marte, 0,093. Saturno, olha só, todos são excentricidade muito pequena. Isso daqui, essas excentricidades, elas são tão pequenas que você desenhar, se você fizer as esferas, você não consegue distinguir qual é a diferença. Não é algo assim. A gente aqui é só didático para desenhar uma elipse de forma didática. Mas, na verdade, ela é muito mais parecido com isso daqui. Uma esfera perfeita, porque a excentricidade é muito próximo de zero. Então, as órbitas dos planetas, elas são quase circulares, tá? São quase circulares, porque são excentricidade muito baixa, tá? Então, isso daqui é um problema, é uma coisa interessante para vocês corrigir também com os alunos de vocês. Muitas vezes os livros, por questão didática, faz aquela elipse bem exagerada, é só para explicar. E às vezes o professor também, por não saber muito bem, não colocar em prática, desenhar mesmo essas excentricidades aí no papel, ou num programa de computador, no software, ele pensa que realmente as órbitas dos planetas são elipse grande, né? E não é assim. São quase círculos, tá? Praticamente circulares. Okay? Isso é um ponto importante. E daí depois vem a lei dos períodos, né? Que são as 2 primeiras leis de Kepler foram publicadas em 1609, né? E a Nova Astronomia. Somente em 1618 é que se resulta divulgada da sua terceira lei, né? Então você tem o quê? A lei dos períodos, né? Que é a terceira lei de Kepler, né? Veio a ser conhecida como o seguinte enunciado que trouxe, como que trouxe o enunciado, né? Aqui, vamos ler. A razão entre o cubo da distância média de um planeta ao Sol e ao quadrado do seu período de revolução é a mesma para todos os planetas do Sistema Solar. Tá? E aí você pode fazer uma continha bem simples aqui e mostrar, né, que esse raio médio aqui vai ser o A, né, da elipse aqui. Tá? Então, que é o semi-eixo maior. Então, a distância, né, de um planeta do céu é igual a metade, né? Igual a metade da distância entre o periélio e o afélio, pontos. Né? Então, o que você tem aqui é o semi-eixo, né, que é a continha aqui, o semi-eixo maior, né, da elipse. Né? Então, R ao cubo sobre período ao cubo é uma constante.
Essa lei aqui, se a gente usar os dados de hoje, né, e for os da época também ficaram muito bom, muito próximo. Mas se você usando os dados de hoje, né, você tem essa relação aqui, né? Então você coloca o A para terra igual a 1, né? Então terra, o A igual a 1, 1, 1, o parâmetro de base, né? Período de um ano, né? Aí a relação 1. Os outros aqui vai fazendo essa variação. Você percebe que está muito próximo de 1, todos eles, se você tem essa constância, essa lei. T ao quadrado sobre A ao cubo dá aproximadamente 1. Muito próximo aqui quando você coloca em relação à Terra. Hoje são esses dados mais ou menos que nós temos aqui. Período, né? Dos planetas, tá? Então, Kepler encontrou isso muito próximo, tá? Muito próximo disso. E aqui, ele, mais uma vez, como protestante, foi obrigado, né? Depois de fugir lá, né? E ele morreu em 1930, né? Na Ratisbona, né? Ratisbona, né? Na Alemanha. Ratisbona é essa cidade lá na Baviera, na Alemanha, né? Aqui tem esse monumento, né, que é uma homenagem, né, ao Kepler, tá? Lá nessa cidade, né, de Ratisbona, né, uma cidade que fica no leste alemão, na Baviera. Então, quando você for visitar lá Ratisbona, na Alemanha, você visita lá esse monumento de Kepler. Okay? Bonito ali, uma homenagem, né, onde que ele faleceu. Né? Lembrando que ele foi acolhido nessa cidade ali, né? E os outros lugares ali naquela época estavam uma convulsão, né, religiosa muito grande entre os católicos, protestantes, tudo. Né? Confusão muito grande. Então, qual foi o impacto, né, que teve a obra de Kepler? Né? Então, a gente observar aqui, atribuído à órbita dos planetas, como jamais havia sido cogitado, né, a órbita elíptica, né, e com isso daí Kepler insurgia, né, contra o dogma, né, que era do movimento circular. O movimento circular era um dogma, era um dogma sagrado praticamente, tanto para a igreja quanto para a física aristotélica, para os gregos, né, que eram os círculos, né, os objetos perfeitos do ponto de vista matemático. Né? E aí aparece a tal da elipse ali, que não é tão perfeita assim. Né? Mas é linda, né, a elipse. Né? A matemática da elipse é muito bonita. Né? Então ele quebra isso daí. Galileu, agora eu vou falando de Galileu. Galileu, por exemplo, nunca se referiu às leis de Kepler, embora ele estivesse em seus textos científicos, nem para elogiá-la e nem para criticá-la. Nós vamos falar dos próximos autores agora, depois vai ser Galileu. Tá? Mas foi com Galileu que as primeiras provas observacionais favoreciam decisivamente o sistema heliocêntrico contra o antigo sistema de Ptolomaico. Tá? Então o sistema que é o heliocêntrico começou a ganhar força mais, não com Kepler em si, né? Kepler ele iniciou, mas não teve tanto impacto a obra dele no começo. Mas vai ganhar impacto que vai vir, vai ser mais com Galileu, né? E depois, decisivamente, que vai utilizar os trabalhos de Kepler, vai ser o Newton. Tá? E daí nós vamos discutir esses dois aí, né? Até a publicação da primeira edição da obra-prima, né? Do Newton, né? Os Princípios, foi bastante diversificada a citação das três leis de Kepler. Então não era muito aceito. Tá? Então só foi em 1687, né, a partir daí, que Newton vai trazer Kepler de volta, entendeu? Um pouco da briga do heliocentrismo contra o coisa estava mais com Galileu, que nós vamos também discutir no próximo vídeo aí, ok? Próxima aula nossa. Ok, pessoal? Então nós paramos por aqui. E até a próxima aula aí.